Uma mulher, depois de passar por muitos desafios na infância, volta a ter um relacionamento com um antigo namorado da escola. Só que o que acontece é digno de filme. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então, por favor, já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas e considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Eileen Seiden. Eileen Seiden nasceu no dia 31 de agosto de 1986 em Miami, Flórida, Estados Unidos. Ela era a filha de Murta e Frank Seiden. A Eileen tinha uma irmã 6 anos mais velha que ela, chamada Francesca. Os amigos e os familiares da Eileen lembram dela como uma jovem compassiva e resiliente, conhecida por seu profundo amor pelos animais e força diante de perdas significativas no início da vida. A Eileen passou por dificuldades desde jovem. Enquanto ela crescia em Miami, a Francesca, então com 16 anos, e a Eileen com 9, enfrentaram a primeira tragédia quando a mãe delas, a Murta, faleceu de câncer. 6 anos depois, o pai delas, o Frank, um bem-sucedido fabricante de móveis que a Francesca disse ter um vínculo especial com a Eileen, morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Isso deixou a Eileen, então com 14 anos, órfã. A Francesca, na época, estava com 22 e ela tinha uma importante decisão a tomar. A Francesca assinou os papéis e se tornou a tutora legal da irmã. A Francesca assumiu um papel maternal, ajudando a Eileen a seguir em frente e construir a vida dela apesar das tragédias. Os amigos próximos também descreviam a Eileen como alguém que permaneceu firme e esperançosa, mesmo em tempos difíceis. Bom, a Francesca se tornou a mãe da Eileen. Ela tinha que levar e buscar a irmã da escola e tinha que terminar a própria escola. Francesca ainda trabalhava e não tinha tempo para lamentar. Ela acha que a Eileen também não teve tempo para lamentar naquela época. 7 anos depois, a Francesca se mudou para Los Angeles, sozinha. Foi quando ela disse que a Eileen, na época com 20 e poucos anos, começou a sofrer com a perda dos pais. A melhor amiga da Eileen, não querendo que o nome dela fosse associado ao caso, pediu para se referir a ela como Ellie. Ela se lembra da Eileen forte e determinada, se virando sozinha em Miami. Ela comentou que algo como perder os pais tinha efeitos duradouros ao longo da vida. A Eileen trabalhava como administradora de imóveis, morava em um ótimo apartamento, pagava o próprio aluguel, pagava as contas. Ela era muito independente. A Francesca viu essa independência em primeira mão quando a Eileen fez uma longa viagem até Los Angeles em 2016. A Francesca disse que se arrependia de ter deixado a Eileen para trás. Segundo ela, foi nesse momento que a Eileen se reconectou com Zachary Abel, que ela conhecia desde que eram adolescentes. A amiga acreditava que ele não tinha a menor reputação no ensino médio. No começo, ela não tinha muita certeza sobre ele. Mas, anos depois, ela e o Zach começaram a namorar. Só que o Zach já estava em um relacionamento com uma mulher chamada Christine Araújo. O Mike disse que conhecia bem o Zach. Ele disse que ele era muito divertido, muito extrovertido. O Mike conheceu o Zach por acaso em um bar cerca de 7 anos antes. Ele chegou perto do Mike dizendo que ele tinha gostado da camisa dele. Então eles começaram a conversar. Logo depois, a Cristina chegou. Naquela época, os dois estavam namorando há cerca de 4 anos. O Mike disse que a Cristina imediatamente começou a se gabar do pai poderoso que ela tinha. Logo de cara, ela disse que o pai era um major do departamento do xerife do condado de Palm Beach. E se eles tivessem algum problema com a lei, ele podia cuidar disso. O Mike disse que ficou pensando de onde ela tinha tirado aquilo. Apesar do primeiro encontro estranho, o Mike disse que começou a sair com o casal. O que se seguiu foram anos de noites selvagens, festas selvagens e muita bebida pesada. Mas o Mike disse que havia uma dinâmica de poder interessante no relacionamento do casal, com a Christine, que era 8 anos mais velha que o Zach, dando as ordens. Ela era muito controladora e muito diretiva, e ele seguia a liderança dela com as coisas. Um dia, em 2016, o Zach parou no barco do Mike, mas não com a Christine Araújo. Em vez disso, o Zach apresentou ao Mike a Eileen Seiden. O Mike agora percebeu que o Zach tinha 2 mulheres na vida dele. O Mike disse que foi a coisa mais estranha. Segundo ele, se o relacionamento não estivesse funcionando, que terminasse com a Christine e seguisse em frente. No entanto, o Mike disse que o Zach não conseguiu romper totalmente com a Christine, que também era sua sócia em uma concessionária de carros usados. Ele tentou tantas vezes terminar o relacionamento, ele simplesmente não sabia como.
Até porque ela fazia ameaça o tempo todo de que ela poderia fazer ele desaparecer. Toda vez que ela ficava bêbada, ela dizia alguma coisa estranha. A melhor amiga da Eileen, a Ellie, disse que o Zack e a Eileen começaram a namorar secretamente. A Ellie disse que ela parecia amar ele tanto que ela ainda tinha esperanças de que ele decidisse ficar com ela. Ele levava ela a pensar que estava tentando terminar com a Christine. Em 2017, a Eileen perdeu inesperadamente o emprego como administradora de imóveis. Então ela meio que perdeu o controle da própria vida. A Ellie disse que isso podia explicar por que a Eileen acabou tendo que começar a trabalhar na concessionária de carros usados do Zack e da Christine, mas não era a vida independente que ela sempre viveu. A Ellie disse que a Eileen continuou a pressionar o Zack para terminar com a Christine, mas quando o Zack finalmente tentou terminar as coisas com a Christine, ela veio com uma proposta nada convencional. Não era a resposta que todo mundo esperava. A Christine voltou e disse que os três podiam seguir com um relacionamento, um throuple. Na verdade, em inglês, casal é couple. Aí tu bota o TH na frente, de que é 3, né, ou 3, fica throuple. Eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Um throuple é um relacionamento romântico entre 3 pessoas. A Ellie disse que a Eileen era contra a ideia. Ela disse que de jeito nenhum, que nunca ia funcionar, e houve um certo silêncio por algumas semanas. Mas a Ellie disse que a Eileen mudou de ideia mais tarde. O trio agora era um throuple. A Ellie disse que ficou em choque, mas também ficou feliz porque ela achou que talvez a coisa funcionasse. Só que, surpreendendo um total de 0 pessoas, não funcionou. Em pouco tempo houve problemas. A dinâmica começou a mudar, onde um deles sempre parecia ser o estranho ou estava com ciúmes. E naquele ponto tudo começou a sair do controle. Como eu disse, surpreendendo 0 pessoas. De acordo com Mike, as coisas pioraram, levando a um comportamento irracional e brigas alimentadas pelo álcool. Ele disse que a Eileen e a Christina trocavam socos frequentemente, geralmente resultando em olhos roxos, em uma ou ambas as mulheres, e que às vezes se escondiam atrás de grandes óculos de sol. O Mike contou que era algo cotidiano, algo que acontecia a cada 2 dias. A Ellie se lembrava das coisas de forma diferente. Ela disse que o Zack era o principal agressor no relacionamento. A Eileen ligava para ela e dizia que ela tinha que ir até ela, como o Zack tinha machucado ela. Ela contou que ia até lá, fotografava, ela implorava para que ela fosse à polícia, mas ela não ia. A Ellie disse que a Eileen se recusou, temendo que as conexões da Christina com a polícia pudessem prejudicar ela. A irmã da Eileen, a Francesca, ficou furiosa quando soube do abuso. Ela queria que a irmã saísse imediatamente daquela situação. Só que, como qualquer relacionamento abusivo, era difícil ir embora. A Francesca ainda acreditava que a Christine era a mais violenta das duas. A Ellie disse que foi muito difícil ver ela passando por um momento como aquele. E ela estava morrendo de medo. Uma vez, a Ellie disse que o abuso ficou tão grave que ela levou a Eileen pro pronto-socorro. Ela levou a amiga pro hospital de propósito, porque no hospital eles têm que relatar esse tipo de machucado. Mas ela não disse de onde vieram os hematomas. A melhor amiga da Eileen teve que contar uma dura verdade. Ela falou pra Eileen que ela tinha que terminar com o Zack, e ela disse que alguém ia acabar morto. Quando a Eileen estava em apuros, era difícil conseguir que alguém viesse resgatar ela. E apesar de tudo, em 2018, a Ellie ficou surpresa que, apesar da violência física no seu relacionamento, a Eileen decidiu se mudar para a casa do Zack Abel e para a casa da Christine Araújo. O trio agora estava trabalhando junto, dormindo junto e morando junto. Era uma receita perfeita para dar errado. A Eileen estava presa no relacionamento porque estava presa financeiramente a eles. Mas ela sentiu que essa era a última chance de fazer a coisa funcionar. Foi um teste de 1 ou 2 meses. Pessoalmente, eu não faria, mas a gente sabe que o dinheiro influencia muito, e relacionamentos tóxicos e abusivos prendem muito mais as pessoas. Depois de algumas semanas, a Ellie disse que a Eileen estava farta já. Ela disse que ia se mudar, ela realmente estava cansada do relacionamento. Mas os planos da Eileen de sair foram interrompidos no dia 7 de abril de 2018, depois que o Zack e a Christine tiveram uma briga violenta. A Ellie contou que recebeu uma ligação da Eileen no telefone do Zack. Ela ia sair e tirar o Zack de casa. Mas, ia a uma cafeteria. A próxima ligação que ela recebeu foi da Christine. Ela estava brava e furiosa. A Ellie disse que a Christine ameaçou denunciar o carro em que eles estavam, em que a Eileen e o Zack estavam dirigindo, como roubado, numa tentativa de impedir que eles deixassem ela para trás. A Ellie imediatamente avisou a Eileen e o Zack. Só que ao invés de dar a volta, voltar, eles simplesmente pisaram fundo e foram para Geórgia. A Ellie ficou chocada porque a Eileen estava sem o telefone e ela não tinha a carteira dela. Então a Eileen disse que isso era uma boa oportunidade para eles fazerem uma viagem. Mas a viagem não foi uma coisa boa para Christine Araújo.
Ela começou a assediar o Zack e a Eileen, enviando uma tempestade de mensagens de texto raivosas, dizendo que eles se mereciam e coisas do tipo. A Christine enviou mais de 150 mensagens de texto em cerca de 24 horas. Todas ficaram sem resposta, incluindo uma dizendo que o pai dela ia ligar para ela. Mais tarde, a Christine fez uma ameaça. Ela disse que se ela ferrou com ela, agora ela ia ferrar com a Eileen. Cerca de 48 horas depois da viagem, o Zack e a Eileen estavam indo para o Texas, e a Christine pareceu ter mudado de ideia, mandando uma mensagem de texto dizendo que se ele quisesse voltar para casa, ele podia voltar, que ele nunca precisaria questionar o amor dela. Por razões desconhecidas, em vez de voltar para casa, o Zack convidou a Christine para se juntar a eles, e ela voou para Dallas. Mas com o trio unido, os velhos problemas retornaram. A Eileen começou a ligar para Ellie do telefone do Zack à noite dizendo que as coisas estavam ruins, que ela não sabia o que fazer. Foi só quando a Christine chegou que isso começou a acontecer. A Ellie contou que estava realmente preocupada que alguém pudesse se machucar. No 10º dia da viagem, a irmã mais velha da Eileen, a Francesca, também estava preocupada. Ela não tinha notícias da Eileen há algum tempo. Quando o trio parou em Nova Orleans, a Eileen finalmente ligou para Francesca e compartilhou uma suspeita alarmante. Ela achava que os dois iam matar ela. Não era brincadeira. Então a Francesca disse para ela ir a um posto de gasolina mais próximo ou ligar para o 911, tipo informar alguém do que estava acontecendo. Mas a Eileen disse que não conseguia sair de lá. A Francesca, desesperada por ajuda, tentou obter mais detalhes da Eileen. Ela disse que se soubesse o endereço, ela teria chamado a polícia ela mesma. Mas a Eileen teve que ir. Ela teve que sair e desligou o telefone. A Francesca ficou extremamente frustrada, mas principalmente ela estava com muito medo. Sem ter como ajudar a irmã, a Francesca esperava que a Eileen ficasse segura. A viagem continuou na segunda semana. O trio então foi para Panama City, Flórida, mas uma saída perdida levou eles para Forgotten Coast. Na noite do dia 21 de abril, o trio, capturado em imagem de vigilância, tropeçou na paz tranquila do condado de Franklin. Eles foram a um restaurante popular, o Red Pirate, jogaram golfe em miniatura e festejaram. Por recomendação de um morador local, o trio foi até o Sportsman's Lodge Motel, ali perto. Eles reservaram a última vaga da noite, o quarto 15. Na manhã seguinte, em 22 de abril de 2018, o trio fez um plano. O David Adelstein era repórter do The Apalachicola Times, um dos jornais mais antigos da Flórida. Segundo ele, eles decidiram que passariam mais um dia lá, não voltariam para a estrada, e fariam disso uma festa. Então eles se levantaram de manhã e foram até uma loja de bebidas. Aqui estão eles em uma captura de tela de filmagem de vigilância da loja. Enquanto eles estavam lá, o trio comprou garrafas grandes de vodka e whisky Fireball. O David disse que quando foi investigar o caminho deles naquele dia e foi até a loja de bebidas, a balconista apontou que a Fireball que eles compraram era a maior garrafa que poderiam comprar, e que eram apenas 3 pessoas. O trio então retornou ao Sportsman's Lodge Motel. A Ellie não achava que a Eileen estava se divertindo. Segundo ela, a amiga só estava tentando sobreviver e permanecer viva. A Ellie disse que falou com a Eileen naquele dia. A Eileen disse que precisava deixar ele, que ela era uma escrava sexual, que o olhar dele estava muito assustador, que ele parecia diferente. Daí a Eileen disse que precisava da ajuda dela. A Ellie contou que as duas elaboraram um plano de fuga. A Eileen pegaria um ônibus de Tampa, o próximo destino do trio. A Ellie comprou as passagens para ela porque ela não tinha carteira. O ônibus deixaria a Eileen perto de Miami, e a Ellie levaria ela para casa. A Eileen só precisava entrar naquele ônibus, e ela estaria segura. Só que depois disso, a Ellie nunca mais ouviu nada sobre a Eileen. Na noite seguinte, a centenas de quilômetros de distância, em Fort Lauderdale, Mike Picavet estava em casa sozinho. Alguém bateu na porta. Eram Christine Araújo e Zack Abel. Ele logo perguntou onde é que estava a Eileen, e imediatamente a Christina disse que ela tinha fugido. Ele disse que não acreditou e insistiu na pergunta. O Zack engasgou e disse que ela estava morta. A notícia foi chocante o suficiente, mas Mike disse que quando a Christina estava fora do alcance da voz deles, o Zack contou o que aconteceu. Ele disse que a Christine matou a Eileen. Segundo ele acordou e ela estava morta ao lado dele. E ele tentou fazer RCP nela e quis ligar para o 911. A Christine disse que não, e disse para ele que não podia ligar para o 911. Por algum motivo ele continuou dizendo que tinha que proteger a Christine. E ele, o Mike, disse que ficou se perguntando por quê. O Mike disse que queria proteger os dois amigos. Ele temia um resultado violento se ligasse para o 911. Ele não queria que eles fossem mortos, só queria ter certeza de que eles seriam trazidos de uma forma segura à justiça. A única coisa que ele conseguia pensar é ir falar com o pai dela. O pai da Christine, Coronel Tony Araújo. Aquele que a Christine sempre se gabou de que poderia fazer os seus problemas desaparecerem. Quando o Zack e a Christine adormeceram no sofá, o Mike tirou uma foto deles no sofá e disse que entrou na internet para procurar o pai da Christine,
um homem que ele nunca conheceu. Ele estava em pânico tentando encontrar o número do telefone dele. Quando Mike finalmente conseguiu falar com o Coronel Araújo, ele não revelou imediatamente a notícia mortal. Ele só disse que precisava falar muito com ele, que era sobre a Christine, e que era muito importante. Mike disse que o pai da Christine orientou ele a se encontrar com ele em um lugar estranho, um posto de gasolina. Ele foi lá e avisou o coronel que a filha tinha matado alguém. Ele perguntou para o Mike se ele sabia que ele era um policial, e o Mike disse que sim, e ele pediu para o Mike esperar ali. O Mike contou que o pai da Christine levou ele até o gabinete do xerife para fazer uma declaração formal. Ele fez a coisa certa a se fazer. Ele conseguiu que 2 outras pessoas fizessem todas as perguntas. Em 23 de abril de 2018, um casal que se dirigia a um lago de pesca próximo descobriu o corpo espancado da Eileen Sayden. O investigador principal, tenente Ron Jones, então no gabinete do xerife do condado de Franklin, disse que documentar o local do despejo perturbador da Eileen foi o primeiro de 2 eventos ameaçadores nas próximas 24 horas. Ele logo foi despachado para a segunda cena do crime no Sportsman Lodge Motel, e um espetáculo sangrento dentro do quarto 15. As memórias do Ronnie contrastam fortemente com o ambiente sombreado por árvores do motel, que de alguma forma traz tranquilidade. Ele disse que, assim que entrou no quarto, notou a cama cheia de sangue, o que dava para perceber que a pessoa que perdeu todo aquele sangue devia estar morta. Não foi só alguém que se cortou e sangrou um pouco na cama. O Ronnie lembrou que havia um cheiro de vinagre no quarto. Aparentemente alguém tentou limpar o sangue no quarto, mas fez um trabalho bem ruinzinho. Um teste de luminol para vestígio de sangue humano revelou que a limpeza apressada não conseguiu esconder. Mais tarde naquele dia, o Mike viu uma foto, e foi ele quem identificou o corpo espancado da Eileen Sayden. Com essa confirmação, a polícia foi até a casa do Mike quando o Zack e a Christine Araújo estavam prestes a sair. Eles foram presos e trazidos de volta ao condado de Franklin. A dupla foi mais tarde acusada de assassinato em 1º grau. Levaria quase 6 anos até que eles enfrentassem um júri. E até então, apenas um deles seria julgado. Por quase 6 anos, Francesca Sayden viveu um limbo agonizante enquanto o caso da irmã, a Eileen, complicado por ter 2 réus, enfrentava atraso após atraso frustrante. Finalmente, em 2024, no Franklin County Courthouse em Apalochita, Flórida, Zack Abel estava prestes a enfrentar um julgamento. Ele havia se declarado inocente de assassinato em 1º grau e comparecia ao júri sozinho. 8 meses antes, a Christine Araújo aceitou um acordo judicial para uma acusação menor de assassinato em 2º grau. Ou seja, ela tinha se implicado no espancamento da Eileen. Depois de estudar uma montanha de evidências, o promotor Jared Patterson acreditava que o Zack foi o maior participante do assassinato da Eileen. E o Estado estava contando com o júri acreditando na versão da Christine Araújo sobre o que aconteceu dentro do quarto 15. O Jared disse que a única pessoa que contou alguma coisa sobre o que aconteceu naquela sala foi Christine Araújo. Depois que a Christine fez um acordo judicial, ela se tornou a principal testemunha da promotoria. O repórter da imprensa David Endelstein, com a câmera na mão, estava lá enquanto a Christine Araújo transportava o tribunal de volta à noite do dia 22 de abril de 2018. A Christine testemunhou que ela, Zack Abel e Eileen estavam relaxando no quarto no Sportsman Lodge Motel após um dia de bebedeira. O promotor perguntou se o Zack muda depois de beber e ela disse que sim, que ele fica agressivo e fica mal. Segundo ela, ele ficou violentamente furioso quando a Eileen fez uma pergunta aparentemente inocente. A pergunta que ela fez foi: Christine, adivinha? Só que a sentença nunca foi finalizada. Ela simplesmente não conseguiu terminar de falar. O Zachary se levantou imediatamente e foi até ela. E estava na cara dela, batendo nela. Ele estava gritando com ela e dizendo que ela sempre começava os problemas. A Christine admitiu também ter batido na Eileen enquanto ela exigiu saber o que ela ia dizer. Ela nunca obteve resposta. Ela disse que ficou muito frustrada, que simplesmente saiu da sala. Depois de sair do quarto 15 por alguns minutos, a Christine afirmou que voltou e encontrou o Zack e a Eileen no banheiro. Quando ela abriu a porta, ele tinha algo branco na mão, como se estivesse cutucando ela. O legista conseguiu identificar pequenos hematomas circulares no corpo da Eileen, que poderiam ser consistentes com uma haste de cortina de chuveiro que os investigadores recuperaram e que continha impressões de palma no sangue da Eileen. A impressão da palma era do Zack. A agressão continuou perto das camas, onde o Zack pegou a bengala de madeira. Ele bateu nela várias vezes com aquilo. Quando ele atingiu ela nas costas, o bastão quebrou. O promotor disse que, na verdade, eles encontraram pedaços daquele cajado de madeira do quarto do hotel e não perceberam a importância até encontrarem outros pedaços no veículo que continham o DNA da vítima. A Christine disse que observou aterrorizado o Zack começar a usar aquele pedaço de pau para abusar sexualmente da Eileen. O David disse que a descrição do crime feita pela Christine foi horrível de ouvir.
A Eileen claramente sofreu uma morte terrível. O David lembrou que o médico legista disse que os ferimentos da Eileen lembravam ele daqueles que ele tinha visto em acidentes automobilísticos. Ele contou que, como repórter, ele tenta não se emocionar. Ele se lembrava distintamente de lutar contra as lágrimas nesse julgamento. A Christine afirmou que eventualmente se colocou entre o Zack e a Eileen, e o ataque finalmente parou. A Eileen foi espancada violentamente, mas ainda estava viva, segundo ela, e o trio exausto adormeceu. A Christine disse que não pensou que ela fosse morrer por causa daquilo. A Christine afirmou que só quando acordou pela manhã seguinte é que percebeu que a Eileen estava morta. Ela disse que só participou do encobrimento por medo do que o Zack poderia fazer com ela. Para o repórter, ela parecia genuinamente arrependida. Outras pessoas tinham opiniões diferentes. O advogado de defesa do Zack, por exemplo. Para ele, quem matou a Eileen foi a Christine. Ele afirmou que ela era uma manipuladora astuta e uma camaleoa. Ele achava ela má. E segundo ele, a Christine agiu sozinha, que ela era assassina. O Morris disse que foi Cristina Araújo quem espancou a Eileen, e a foto tirada pelo Mike na casa dele, depois do assassinato, mostra que ela tinha os ferimentos nas mãos e nos pés, o que confirmava que ela era agressora. Segundo ele, a Cristina Araújo era quem tinha intenção homicida, desencadeada quando o Zack e a Eileen fugiram deixando ela para trás. Ele disse que aquelas mensagens ameaçadoras que ela enviou para o telefone do Zack antes de se juntar a eles na viagem pareciam uma confissão. Ela chegou a mandar uma mensagem dizendo que se a Eileen, que ela se referiu como uma vadia, chegasse perto dela, ela seria morta. Após o assassinato da Eileen, Morris disse que a Christine que limpou o quarto de motel, usando o vinagre que depois o Ronnie sentiu o cheiro quando entrou dentro do quarto. Ele disse que as impressões da palma de mão que eles encontraram do Zack na haste da cortina chegaram lá quando ele moveu a haste durante a limpeza. A Christine teria instruído ele a mover a haste da cortina de um lugar para o outro durante a limpeza. Uma foto da vigilância de pedágio depois do assassinato mostra que é a Christine e não o Zack que estavam dirigindo o carro. Portanto, o Morris diz que ela que estava no controle. As evidências indicavam que a Christine era aquela que dava as instruções e tinha tudo para manipular a situação. Manipulando o Zack Abel por causa das ameaças que ela vinha fazendo há anos sobre a influência do pai dela na resolução dos problemas dela. O ponto principal era que o Zack tinha medo do pai da Christine. O Zack escolheu não testemunhar. Quando o Morris fez os argumentos finais ao júri, ele concluiu que as evidências mostravam que havia apenas uma pessoa que queria a Eileen Sayden morta. Eles não provaram nenhum motivo por que o Zack tivesse interessado em assassinar a Eileen, mas segundo ele, a Christine tinha os motivos para isso. O motivo é: quero me livrar da pessoa que levou meu homem. Ciúmes. Em seu encerramento, o promotor disse que a Christine já tinha aceitado o papel dela naquele crime. Ele pediu ao júri que responsabilizasse Zack Abel, por sua parte, declarando ele culpado de assassinato. Ele disse: eles moravam juntos, eles trabalhavam juntos, eles tinham um negócio juntos. Eles foram ao Sportsman Lodge juntos. Eles esvaziaram o quarto juntos. Eles fugiram juntos. Eles foram presos juntos. A única coisa que eles não fizeram juntos foi matar a Eileen Sayden? De jeito nenhum. O investigador disse que a Eileen não nasceu lá e não morou lá, mas ela foi deixada lá, e ela sempre será lembrada pelo condado de Franklin. Ron Jones diz que os moradores da costa esquecida da Flórida agora se lembrarão da Eileen Sayden por muito tempo. Quase 6 anos após a morte dela, a comunidade esperou por justiça para a estranha que agora eles tinham abraçado como se fosse uma deles. O presidente do júri disse que, quando eles entraram pela primeira vez, tinham 10 a favor de homicídio premeditado de primeiro grau, com 2 existentes. Após cerca de 5 horas de deliberação, o júri chegou a um consenso. O juiz falou: no caso do estado da Flórida versus Zachary Ray Abel, o réu é culpado por crime menor incluído, homicídio de segundo grau, assassinato de segundo grau, assim como a Cristina Araújo. O repórter disse que o presidente do júri disse para ele que eles simplesmente não conseguiam decidir se o Abel realmente pretendia matar a Eileen. Eles sabiam que a Christine havia se declarado culpada e apoiado, e ele acha que eles pensaram em dar o mesmo para ele. O Mike disse que mesmo com o veredito, ele estava convencido de que o amigo não teve participação na morte da Eileen. Ele disse que o Zack era inocente. O investigador acreditava que ambos são igualmente culpados. Agora aposentado da polícia, Ron Jones passa os dias cuidando do seu bar em Apalachicola. Ele disse que ainda se pergunta o que realmente aconteceu dentro do quarto 15. Não era um mistério exatamente o que aconteceu, mas exatamente por que aconteceu. Isso era algo que incomodava o Ronnie. O porquê. Como o que a Eileen poderia estar prestes a dizer e que desencadeou o ataque. Ele acreditava que ela ia dizer que estava grávida. Só que pela autópsia ela não estava. Talvez ela achasse que estava grávida.
mas isso são só rumores. Quando chegou a hora da sentença, o Zack finalmente falou e contou ao tribunal outra reviravolta nessa história torturante. O Zack disse que pediu a Eileen em casamento durante a viagem e ela tinha aceitado. Segundo ele, os dois iam seguir em frente e iam deixar a Christine fora da vida deles. A irmã da Eileen acreditava que isso era mentira. Na hora da sentença, o juiz disse que estava no sistema de justiça de uma forma ou de outra há 40 anos e raramente tinha visto o tipo de ferimento que ele viu na Eileen Sayden. O juiz disse ao Zack que gostaria de poder impor uma punição mais severa antes de condenar ele à pena máxima, prisão perpétua. No estado da Flórida, prisão perpétua significa prisão perpétua, não tem liberdade condicional. Na sentença, o pai da Christine, o coronel Tony Araújo, deixou tudo claro. Ele disse que nunca usou influência para beneficiar a filha e lembrou da conversa que teve com ela após o assassinato. O que ele disse para ela foi: você confessará a verdade, você aceitará a responsabilidade, você será a voz da vítima e testemunhará sob juramento em um tribunal. Então, o que quer que seja sentenciado a você, tudo bem. O promotor disse que não houve acordo com ela quanto à duração da sentença. Ela deu a declaração dela sabendo que ainda podia pegar a prisão perpétua. A Christine disse que pensa naquele dia todos os dias da vida dela. Os detalhes a assombram e as memórias mantêm ela acordada. O juiz reconheceu a cooperação dela e condenou a Christine Araújo a 25 anos. Segundo o investigador, a justiça foi feita. Ele não vai mais bater em mulheres e nem ela. A Ellie falou algo que eu também concordo. Ela disse que acredita que toda mulher pensa: eu iria embora se estivesse nessa situação. Eu simplesmente levantaria e iria embora. Eu nunca toleraria isso. A melhor amiga da Eileen espera que haja mais compaixão por aqueles presos em relacionamentos abusivos. Ela disse que era sempre assim: a pessoa chega depois de um ataque e diz: sinto muito, isso nunca vai acontecer de novo. E a vítima acredita, porque ela está apaixonada e as coisas são boas 95% do tempo. Mas os 5% que são ruins são muito ruins. A Francesca Sayden disse que com a morte da irmã, ela queria que ela fosse lembrada como um ser humano doce e amoroso, que infelizmente perdeu os pais muito jovem, mas que ainda era muito doce. A sua alma era muito gentil. A Christine Araújo tem previsão de libertação para 2043. Ela vai ter 63 anos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Tem vídeos terças e quintas às 18 horas. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda pra caramba. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.